Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, do canal Ana Vegetariana Receitas, e hoje eu vim dar continuidade para essas receitas juninas, né? E mais uma vez a estrela vai ser o amendoim. Hoje aqui eu vou fazer uma paçoquinha deliciosa, que a gente pode enrolar como se fosse aquelas paçoquinhas de rolha, ou deixar retangular, ou cortar no formato que você quiser. Para cortar rolinhas perfeitinhas, existem nessas casas de produtos para casa, ou principalmente nessas que vendem produtos para festa, ou até pela internet, você consegue comprar esses moldes, né, geralmente de alumínio, que você consegue modelar paçoquinhas, rolinhas perfeitas. E aí tem cortadores também de biscoito ou para a própria paçoquinha, que você pode fazer naquele formato retangular. Ou você pode modelar na mão, fazer do jeito que for melhor para você. Eu vou tentar algumas técnicas aqui, se der aí eu mostro para vocês outras possibilidades também. E essa paçoquinha eu vou fazer e vou usar essa paçoquinha para fazer também um bolo e um brigadeiro, né? Então, como eu vou usar no bolo, e eu vou precisar de uma xícara dela esfarelada, então caso você queira fazer para usar nesse bolo, então você não precisa nem modelar, é só deixar ela daquele jeitinho mesmo, que já vai dar certo também, né? E a ideia de bolo, que você pode fazer também um bolo simples, esses bolos caseirinhos, né, para tomar com café, ou você pode incrementar, fazer tipo um naked cake ou bolo pelado, caso prefira chamar assim, que você pode colocá-lo inteiro, né, sem partir, esse naked cake, bolo pelado, e você pode pesquisar na internet várias maneiras de decorar. Você pode colocar frutas por cima, ou colocar paçoquinha por cima, porque o bolo pelado ou o naked cake é um bolo que você não põe cobertura, né? Assim, você não cobre com pasta americana, com glacê, com nada disso. Você só deixa aquele bolo simples, peladinho mesmo, sem nada de muito especial por cima, né? E aí você pode deixá-lo inteiro, só colocar a paçoquinha por cima ou alguma coisinha bonitinha por cima, ou você pode fazê-lo em camadas, né? E aí você vai recheando cada camada. E se você quiser uma coisa mais profissional, aí você pode fazer um bolo que as confeiteiras chamam de bolo prensado. E aí você pode prensá-lo na forma mesmo, tem um plástico especial que com certeza também vende pela internet, ou nessas casas de produtos para festa, ou de confeitaria, com certeza tem esse plástico especial. É um plástico que você pega e já modela esse bolo, prensa ele dentro da forma. Então depois você tira dessa forma e ele vai sair todo prensadinho, todo retinho, bonitinho, tá? Você pode olhar também na internet como é que faz, é bem simples. Você pega, corta o bolo nas camadas que você quiser. Aquela camada que fica feia por cima, quando a gente tira do forno, você coloca ela por baixo, porque aí por cima vai estar lisinho. E aí você vai decorando e molhando o bolo e colocando os recheios, conforme vocês vão ver quando vocês forem pesquisar sobre bolo prensado. É uma sugestão também. Eu vou fazer da maneira mais simples hoje, que vai ser mais acessível para todo mundo, inclusive para mim mesmo, porque eu não quero ter trabalho. Então eu vou fazer da forma mais simples e aí vocês vão me acompanhando, tá? E eu vou fazer também, como cobertura desse bolo, eu vou fazer a receita que eu já fiz aqui do brigadeiro com leite de coco. No lugar do leite de coco em pó, eu vou substituir pela paçoca, tá? E aí você pode fazer essa sugestão, né? Fazendo desse jeito que eu vou fazer. Você pode fazer para enrolar também e só decorar o bolo por cima com esses brigadeiros. Ou pode fazer uma cobertura mais fluida, assim, mais molinha, né? Então eu vou tentar fazer essa, e o leite de amendoim que eu fiz na receita passada, eu vou colocar nessa receita, e aí eu vou deixar ele mais tipo cobertura de bolo mesmo, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser. Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês, lembrando que todos os ingredientes ficam descritos aqui, ficam escritos nas descrições. As quantidades eu vou colocar em gramas e em xícaras, que eu acho que fica mais fácil. Daí a importância da balancinha e das xícaras e colheres medidoras, como eu sempre dou a sugestão. E fica mais fácil assim para alcançar, você ter mais sucesso, né? De não ter erro na hora de fazer esse bolo ou qualquer outra receita. Eu vou
colocar aqui também, deixar aqui nas descrições as receitas do brigadeiro que eu vou usar, que eu só vou substituir o leite de coco em pó pela paçoquinha. E vou colocar também aqui a receita do leite, de todas as outras coisas que eu for sugerir aqui, tá bem? Então a gente vai começar pela paçoquinha. Então eu peço, antes de qualquer coisa, deem um like, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês, inscrevam-se no canal, isso é muito importante para mim. Então vamos lá pro passo a passo da paçoquinha. Bom, gente, agora com o meu forno pré-aquecido a 200 graus, eu vou deixar por cerca de 10 minutos esse amendoim torrado e sem pele e sem sal. Você pode usar o amendoim com pele e aquele cru normal também, só que esse daqui é bem mais prático, né? Então eu vou deixar aqui no forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 10 minutos, com cuidado para ele não queimar. Porque aqui eu vou manter ele bem aquecido para ele soltar a gordura dele, o óleo dele bem mais fácil. Aí eu passo para o copo do processador para poder bater e conseguir modelar a paçoquinha. Agora, forno pré-aquecido 200 graus por 10 minutos até que ele fique bem aquecido. Vá olhando de vez em quando, caso o seu forno seja muito bom, para não correr o risco desse amendoim queimar, porque ele já está torrado, a gente não quer torrar ele aqui, a gente só quer aquecer. A receita pede açúcar refinado. Como eu não tenho, eu estou pegando o açúcar cristal e vou bater no liquidificador até ele ficar bem fininho. Só tomem cuidado quando vocês forem abrir esse copo do liquidificador, porque como ela vai virar um pó muito fino, vai subir tudo. Então, para não voar tudo em vocês na hora que vocês abrirem, aí vocês esperem um pouco, pelo menos uns 5 minutos para poder abrir, tá bem? Pronto, gente, bati. Fui intercalando entre o bater e o pulsar, e aí vocês podem ver que levantou bastante desse pó. Se eu abrir agora, vai vir tudo em cima de mim. Então, vou esperar de 5 a 10 minutos para conseguir abrir isso daqui sem voar todo esse pó. Agora acrescentei aquele amendoim que está super quente no copo do liquidificador, do processador, e vou começar a bater até ele virar uma farinha, principalmente que gruda um pouco, e aí eu vou acrescentar os outros ingredientes. Agora, gente, que chegou nessa consistência, que virou uma farofa mais úmida e começou até formar aqui do lado esses blocos, eu vou acrescentar o açúcar e o sal, uma pitadinha de sal para realçar o sabor do açúcar. Então, eu vou tirar daqui, vou pegar só a quantidade que eu vou fazer, tá? E vou mostrar para vocês as quantidades. Então, gente, eu coloquei aqui no copo do processador o amendoim, o açúcar, que esse daqui é o açúcar cristal que eu bati, ele ficou bem fininho, ficou parecendo uma farinha de trigo, um polvilho, e coloquei uma pitada de sal, que o sal ajuda a realçar o sabor, e a paçoquinha, não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto muito, parece que tem um salzinho realmente ali. A quantidade de açúcar, eu acabei dobrando a receita, então eu estou aqui com 280 gramas, que pedia 140 gramas de amendoim e 90 gramas de açúcar. Aí eu estou colocando 280 gramas de açúcar e não dobrei, 280 gramas de amendoim e 90 gramas de açúcar. O açúcar eu não dobrei porque eu não gosto de nada muito doce. Então eu vou provar, caso precise, e aí eu coloco mais, tá? Então agora eu vou bater bem e vou mostrar aqui pra vocês. Bati um pouco, aí eu venho mexendo aqui pra pegar o que não bateu. E aí eu volto a bater mais e faço isso quantas vezes forem necessárias para ficar tudo bem homogêneo, bem misturadinho. Bati mais um pouquinho e aqui vocês podem ver que já começou a ficar bem unido. Então a gente vai fazer isso por várias vezes até que ele esteja todo uniforme assim e mais creminho mesmo pra gente conseguir modelar. Então, gente, ainda não está no ponto, porque, por exemplo, eu pego aqui, ó, e ela esfarela ainda, eu ainda não consigo modelar a paçoquinha. Então eu continuo batendo até
que eu consiga modelar a paçoquinha. Só que com cuidado para não bater demais, porque senão vira manteiga. Aí vai ficar uma coisa extremamente mole e você não vai conseguir modelar. Agora começou a ficar mais parecido com paçoquinha. Começou a ficar mais modeladinho, só que ainda tá esfarelando quando eu aperto. Então eu tenho que bater mais para ficar mais da consistência que eu quero. Agora eu já consigo modelar melhor. Então, para mim, esse é o ponto certo. Quando você vai amassando, ela vai se formando, ela tá até esfarelando um bocadinho ainda, mas bem pouco, e ela tá conseguindo, eu tô conseguindo modelar, tá vendo? Então, para mim, já tá no ponto certo. E eu vou mostrar para você sugestões aqui de formatos. Gente, então vamos lá. Montei umas paçoquinhas rolinha muito lindinhas, só que não, tá horroroso, porque eu não tenho habilidade nenhuma para isso. Mas eu montei aqui na mão. Se você tiver aquele molde de alumínio que eu falei no começo do vídeo, que vende nessas lojas, né, para festa, fica muito mais fácil. A minha paçoquinha ficou numa consistência esfarelenta. Caso você queira deixá-la numa... E ainda assim ela modelou bem. Caso você queira deixá-la mais firme, talvez você consiga cortar com cortadores também. A minha xícara medidora tem esses cortes, para esses moldes aqui para cortar biscoito. Eu tentei, deu certo, mas na hora de tirar ela corta, mas ela, como tá mais esfarelenta, então ela acaba quebrando um pouquinho. Caso a sua fique um pouco mais firme que a minha, talvez você consiga com isso daqui, tá? Tentei também com esse daqui de papel alumínio, esse rolo, como eu fiz com a linguicinha do Ai Tofu, e também quebrou. Então, assim, se você tiver mais habilidade que eu, você pode modelar coisas mais bonitinhas que isso daqui. Mas se você não tiver habilidade que nem eu, você pode fazer uso também dessas forminhas, né? Para modelar, eu simplesmente apertei aqui, fiz uma coisa meio cilíndrica, né? Um formato meio cilíndrico. Aí eu vou apertando aqui, ó, com muita fé em Deus e em Nossa Senhora, tanto embaixo quanto em cima, dando um formatinho mais parecido com rolha, tá? Mas você vai fazer do jeito que for melhor para você. Eu não estou me preocupando com isso também, porque eu vou usar essa paçoquinha pro bolo, e no bolo eu vou usar ela quebradinha na xícara medidora, então eu não tenho muito essa preocupação nesse momento. Se eu fosse servir essa paçoquinha tipo rolinho, eu compraria esses cilindros, tá? Porque aí eu faria algo bem profissional mesmo, bem bonitinho. Mas como é aqui mesmo para eu usar no bolo, então eu vou fazer assim, tá? A gente vai apertando em cima e embaixo, dos lados, até formar a rolha, tá? No formatinho, ou no formatinho que você quiser. Pode ser retangular também, como são algumas paçoquinhas. Então é isso. Então, gente, agora a gente vai partir pro bolo, né? Eu peguei essa receita mais uma vez do canal da Mucinha, a Carol Mussi. E ela, na época, usava uma xícara medida de 200 ml, tá? Agora ela tá usando igual a minha, de 240 ml. Mas nessa receita eu vou dar a xícara correspondente a 200 ml e vou dar aqui em gramas também, porque eu tô seguindo a receita dela, tá? Então, para massa, ela utiliza 2 xícaras e meia de farinha de trigo ou 250 gramas de farinha de trigo. Eu estou usando em gramas, eu calculei em gramas porque a minha xícara é diferente dessa que ela usava na época. Aí vamos fazer um buraquinho aqui no meio e... Importante falar que é sempre muito bom a gente peneirar farinhas. Então, eu peneirei e já pesei esses 250 gramas depois da farinha já peneirada, tá? E aí a gente vem com uma xícara mais 1/3 de xícara de açúcar, que no caso dá 160 gramas. Então, o meu açúcar tá aqui. Vou fazer mais um buraquinho aqui, depois a gente vai misturando bem. E coloquei, ela pede também 1 colher de café
de fermento em pó, fermento químico, esse fermento de bolo. Eu vou colocar esse fermento na hora, não vou colocar aqui de uma vez. Vou colocar esse fermento aqui de uma vez espalhadinho. Ela pede também meia colher de café de bicarbonato de sódio, que o bicarbonato de sódio, junto com o fermento e junto com o vinagre que vai vir daqui a pouco, vai fazer uma reação química que vai fazer esse bolo ficar bem mais leve e fofinho, tá? Vamos usar também 250 ml do leite da sua preferência. Eu estou usando aqui o leite de amendoim, que eu fiz na receita passada. E eu estou usando aqui a versão que eu fiz do amendoim cru e sem casca, né? Que eu tirei a casca dele. Você pode usar o leite da sua preferência. A mocinha no vídeo dela usou o leite de amêndoas. Você vai usar o leite da sua preferência, tá? Inclusive, se você quiser usar o leite, pode usar água também, tá? Agora também a gente vai colocar 60 ml de óleo. Vou colocar o óleo aqui. Estou usando óleo de soja, você pode usar óleo de milho, óleo de coco, o óleo da sua preferência. Azeite eu não recomendo porque vai dar um gosto muito forte e aí não vai ficar aquele bolo característico, né, de amendoim e tal. Então não recomendo azeite aqui. A gente vai colocar também uma colher de sopa de vinagre. Ela sugere o vinagre de maçã. Mas vamos combinar, né? Vinagre de maçã é uma coisa extremamente cara porque é uma coisa orgânica. Esses vinagres que vendem no mercado falando vinagre de maçã é por enganação. Então, se você não for usar um vinagre orgânico, usa qualquer vinagre mesmo. E pode ser suco de limão também, tá? E aí a gente vai usar também meia xícara ou 50 gramas de paçoca. A paçoquinha que eu fiz no começo, eu não modelei e eu estou apenas deixei ela só esfareladinha, tá? Como eu falei no começo. Caso você for usar apenas para fazer a receita do bolo, aí você não precisa modelar. Então agora, uma dica importante. Eu estou usando farinha de trigo. A mocinha deu a sugestão, caso você queira um bolo sem glúten, então você pode usar farinha de arroz mais polvilho doce. E eu vou dar as quantidades para vocês também para essa versão sem glúten. E ela falou que sempre que ela faz essa versão sem glúten, ela faz essa substituição e que sempre dá certo, tá? Então eu vou passar para vocês também as medidas para o bolo sem glúten. Para a versão sem glúten, são 2 xícaras de farinha de arroz, lembrando que a medida dela da xícara são 200 ml, mais meia xícara de polvilho doce. Por que o polvilho doce? Porque o polvilho doce é que faz aquele puxa. Então aqui no bolo ele vai dar a maciez, né? Vai dar aquela liga. O polvilho azedo deixaria uma casca durinha. Então não daria muito certo aqui. Então agora, outra dica, como eu estou usando farinha de trigo e farinha de trigo tem glúten, então a gente tem que começar a mexer muito suavemente, principalmente de baixo para cima, para incorporar tudo isso daqui com delicadeza, para não desenvolver glúten e só até a gente conseguir formar uma massa uniforme. Se a gente ficar mexendo isso daqui por muito tempo e com muita força, vai desenvolver glúten e não vai ficar parecendo massa de bolo, vai ficar parecendo massa de pão. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer um bolo fofinho e gostoso. Então a gente vai mexendo com calma até a gente conseguir essa massa bem gostosa e levinha. Então, gente, eu fui mexendo delicadamente até chegar nessa massa mais fluida. Eu notei que a minha massa ficou um pouco mais grossa que a da mocinha. Então, eu acrescentei um pouquinho mais de leite até ela ficar mais fluida. Mas aí é uma coisa que você tem que ter cuidado para não perder o ponto, tá? É só chegar até esse ponto aqui que a massa cai mais fácil. Mas segue primeiramente as medidas certinhas, principalmente em gramas para não ter erro. Por isso é muito importante ter uma balancinha culinária, tá?
E aí eu coloquei o vinagre, no caso, e eu achei que deu um gosto muito forte, então eu coloquei só mais um pouquinho de paçoca, bem pouquinho mesmo, tipo mais uns 25, 30 gramas de paçoca para poder dar o gosto. Aí eu cheguei nessa massa bem bonitona, bem parecida com a dela, e eu vou colocar todas as medidas aqui. Primeiramente, vocês vão seguir como eu coloquei aqui, como eu descrevi, tá? Aí, caso você note que a sua também ficou um pouco mais grossa, você põe um pouquinho mais de água ou de leite vegetal, de acordo com o que você tiver colocado antes, tá? Até chegar numa consistência assim, ó, bem parecida com de bolo mesmo, um bolo mais firme. Não um bolo, uma massa muito líquida. Olha que massa bonita. E tá com um cheirinho de paçoca que eu vou te contar. Então agora eu vou untar com óleo mesmo uma forma daquelas de furo no meio. Você vai usar a forma que você quiser. E eu vou polvilhar com um pouquinho de farinha de trigo também. Uma coisa importante a ser dita aqui é que a receita da mocinha não estava errada. O que acontece é que depende muito da marca da farinha de trigo, de quanto que ela absorve de líquido, do dia, né, do clima que tá fazendo, se tá mais calor, se tá mais frio, da marca do seu vinagre, de um monte de coisa. Então, assim, a receita dela está certa, mas tudo vai variar de acordo com os ingredientes que a gente está usando e aquelas marcas, né? Não estou usando marca inferior, mas a minha farinha nesse dia pode ter absorvido mais água, mais líquido. Então pode ter acontecido isso. Então o importante é isso, ó. Chegou nessa massa que tem esse bom caimento e parece realmente uma massa de bolo, ok, tá ótimo. Então agora eu já untei e vou enfarinhar a forma. Pré-aqueça o forno por mais ou menos 10 minutos em uma temperatura 180 graus e aí você vai deixar o bolo por de cerca de 35 a 40 minutos até que o garfo ou o palito saiam limpos. Agora, gente, eu vou começar a preparar a cobertura desse bolo. E para essa cobertura eu vou usar a minha receita, que também é sugestão da mocinha, do brigadeiro de enrolar. Só que eu vou colocar mais água aqui, porque eu vou fazer uma receita daquele brigadeiro, só que eu vou fazer com um ponto de cobertura, eu vou deixar ele mais mole. Aí eu vou colocar um pouquinho de leite vegetal aqui também, até chegar no ponto que eu quero. E também estou substituindo o leite de coco em pó da receita original pela paçoquinha, tá? E aí eu vou acrescentar aqui o cacau e todas as outras coisas, óleo de coco ou manteiga, caso você prefira, eu vou usar óleo de coco. E vou usar todos os ingredientes dessa receita e eu vou deixar essa receita do brigadeiro, o link dela aqui nas descrições, e vou deixar também a receita dessa daqui de agora, tá? Que é uma substituição, é uma adaptação daquela. Mas eu vou deixar a outra também, caso vocês queiram utilizá-la. Então eu vou mexer agora muito bem, vou acrescentar os outros ingredientes e vou mostrar o ponto que eu vou deixar essa cobertura para vocês. Agora que a água começou a ferver e a paçoquinha está começando a dissolver, eu vou colocar um pouquinho do leite de amendoim. Vou colocar também açúcar. Todos os ingredientes vão estar na quantidade correta aqui, em gramas, nas descrições, tá? Aí vou deixar dissolver bem e vou colocar aqui também o cacau em pó. Aí a gente vai mexer. Até chegar no ponto que a gente quer. Lembrando que eu estou adaptando essa receita aqui, né? Eu estou adaptando a receita que eu fiz do brigadeiro de enrolar. Então eu estou colocando mais ingredientes líquidos para formar
uma cobertura, né? E estou substituindo o leite de coco em pó pela paçoquinha esfarelada. A mesma quantidade, tá? Então agora eu vou deixar isso daqui se unir e ferver e misturar muito bem até que fique um creme bem homogêneo. Aqui eu não estou colocando o chocolate em barra, tá? Estou colocando só o cacau, porque eu quero algo não tão cremoso hoje, então eu não vou colocar. Caso você queira uma cobertura mais cremosa, então você pode colocar 50 gramas de um chocolate em barra. E aí, para ser vegano, você tem que observar se ele não tem nenhum componente de origem animal, tá? Você quebra ele em pedacinhos e coloca aqui para dissolver, que aí fica mais fácil, tá? 50 gramas de algum chocolate amargo ou meio amargo da sua preferência. Resolvi testar primeiro também sem o óleo de coco ou alguma manteiga, tá? Aí caso eu veja que tá precisando de um brilho ou de uma gordura extra, aí eu coloco 2 colheres de sopa de óleo de coco ou de manteiga. Pode ser uma manteiga vegana. Acrescentei um pouquinho mais do leite de amendoim, que deve dar no total de 30 a 50 gramas do leite de amendoim, e coloquei mais cacau. Então eu tô colocando 30 gramas de cacau em pó, tá? Então eu vou agora mexer tudo muito bem, que agora ele vai ficar mais grossinho, ó. Aí vai chegar na consistência que eu quero e eu venho mostrar aqui pra vocês essa consistência. Bem chocolatuda, bem paçocuda e bem cremosa e gostosa. Então, gente, já tá chegando na consistência que eu quero. Ela tá meio líquida ainda, mas ainda um pouco mais cremosa, sabe? Então, pra gente colocar por cima do bolo, pra mim tá perfeito. Caso você queira uma consistência mais grossa, deixa um pouquinho mais aqui, ou põe o chocolate em barra, ou um pouquinho mais de cacau. Alguma coisa pra dar mais consistência aqui, tá bem? Não coloquei nenhum tipo de gordura dessa vez. Vou deixar ele mais líquido mesmo, embora um pouco mais cremoso. Uma sugestão também, se eu conseguir aqui, eu vou procurar, não sei se eu vou achar, uma cremeira ou uma molheira e vou colocar ele por cima. E não vou colocar ele por cima do bolo, tá? E uma sugestão você pode fazer uma mesa de chá da 5, de café, colocar o bolo sem a cobertura e deixar as pessoas se servirem da cobertura. Então você pode colocar vários tipos diferentes de cobertura, entendeu? Porque aí a pessoa vai poder variando e experimentando vários tipos de cobertura num bolo só. Fica uma coisa diferenciada, gostosa. E você pode fazer também tipo um rodízio de bolos. Você coloca vários tipos de bolos diferentes com várias coberturas e as pessoas podem ir intercalando, experimentando vários tipos de coberturas com vários tipos de bolo. É uma sugestão bem legal também. Então agora eu vou esperar esfriar isso daqui um pouquinho. Vou passar para a molheira que eu quero servir. Você pode colocar em potinhos bonitinhos. E aí depois a pessoa se serve com a quantidade de calda que ela quer, tá bem?
gente, então vamos finalizar mais uma receita aqui. Divina! Que bolo maravilhoso! Mocinha, mais uma vez você arrasou. Um bolo delicioso. Fica com um gostinho, quando a gente põe assim, prova a massa crua, eu achei um gostinho bem forte de vinagre. Mas depois que assa, perde esse gosto. Caso você não queira correr o risco, né? Então você pode colocar suco de limão. O suco de limão e o vinagre servem para fazer uma reação junto com o fermento e principalmente com o bicarbonato, porque eu não sei se vocês já fizeram isso. O sal de frutas caseiro, né? Às vezes, quando eu tô com indisposição, eu faço. Eu pego um pouquinho de bicarbonato, misturo com um pouquinho de suco de limão, então ele espuma muito. E é isso que vai fazer ali no bolo, né? E esse espumar, quando ele espuma assim, ele traz pro bolo um airadinho a mais, uma leveza e uma maciez a mais. Então, o bolo fica muito gostoso, realmente. Mas caso você não queira colocar, então não precisa. Ele só, assim, fica melhor colocando, entendeu? Mas é opcional. Vai fazer o seu bolo ficar mais gostoso, mais fofinho, mais aerado. Vai ficar bem mais gostoso, tá? E pode ser suco de limão ou vinagre. Caso você não queira usar vinagre, um suco de limão, talvez assim, tipo de um limão siciliano, com sabor mais suave. Ou o limão que você quiser. Então, é uma receita perfeita, um bolo de fato delicioso. Eu fiz hoje o brigadeiro, aquele brigadeiro de enrolar, só que eu fiz ele bem mais líquido hoje para comer desse jeito. E vale aquela sugestão que eu dei no começo, né, gente? Tipo, você fazer um super café da tarde ou um chá bem chique. Você faz vários tipos de bolos e vários tipos de coberturas. E você não cobre os bolos com essas coberturas. Você deixa essas coberturas numa cremeira. Nesse caso, eu usei aqui numa leiteira. E ficou um charme, sabe? Eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Ficou um charme, uma leiteirinha pequenininha de alumínio, bem antiga que eu tenho aqui, que eu usei como molheira. Mas você pode usar vários e você pode ir colocando para as pessoas irem colocando os molhos em cima de cada bolo que elas quiserem. Assim elas podem criar texturas diferentes, sabores diferentes e fica muito, muito bom. É uma dica bem legal. Vou mostrar aqui a leiteira que eu usei, uma leiteira simples e que deu um charme todo especial, tá bem? Então é isso. Muito obrigada mais uma vez. Beijão! Essa é a leiteira, gente, que eu estou usando como se fosse uma molheira ou uma cremeira. Fiz uma calda mais molinha para poder despejar fácil e ficou elegante, ficou bonitinho. E você pode usar o que você quiser, tá? Eu vou comer mais um pouquinho do meu bolo, então é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações, compartilhem com os amigos e muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima. Beijinho, tchau!